Vamos conversar agora do Sistema Rural de Comunicação com o diretor da Transpasse e interventor judicial da empresa jardinense, o Wellington Oliveira. Wellington, depois que foi publicado o decreto de gratuidade no transporte público para o próximo domingo, dia das eleições, muitas dúvidas têm surgido aí na cabeça das pessoas e a gente está aqui para tirar essa dúvida com a Jardinense, que é a empresa que funciona aqui na região do Seridó. Como é que está a demanda de Caicó para outros municípios do Seridó e de Caicó para Natal? Tem tido uma procura alta da população ou não? Bom dia. Geraldo, bom dia. É uma satisfação imensa estar aqui participando desse programa de maior audiência na região do Seridó. A demanda que tem das procuras de bilhetes para o período da votação do interior, sentido Natal, ainda não está aquém do que a gente esperava, entendeu? Até mesmo porque tivemos um pouco de dificuldade de implantação do nosso sistema, que é um sistema reservado, onde o eleitor ele se dirige ao terminal rodoviário, onde tenha o sistema da Transpasse, que é a Associação das Empresas de Transporte Intermunicipal do Rio Grande do Norte, e esse sistema ele vai captar todos os dados do eleitor, tipo, primeiro passo, apresentação do documento essencial, identidade com o documento RG com o seu CPF. Segundo passo, apresentação do título do eleitor, onde a gente vai colher os dados do eleitor, confrontar com o site do TRE, fazer a autenticidade, se realmente ele vota naquele local solicitado ou não. Porque até mesmo a emissão desse bilhete, ele se dá mediante ao local de votação. Você não pode solicitar um bilhete de Caicó para a Cari se você vota em Jardim do Seridó. O bilhete vai ser Caicó, Jardim do Seridó. Vai limitar a sua ida e sua vida. Não estamos cesseando jamais o direito de ir e vir de nenhum dos eleitores. Apenas estamos interagindo e fazendo o que é correto, a emissão para o local de votação. E essa demanda, ela está alta aqui de Caicó para outros municípios? Tem muita gente procurando? Até o presente momento ainda está um pouco aquém da realidade, está abaixo ainda. A expectativa é que algo em torno de 3 mil a 4 mil passageiros procurem o terminal rodoviário para a emissão desses bilhetes. O bilhete é gratuito, está regulamentado na portaria e uma das dificuldades é que muitos interpretam o decreto, e o decreto não é o que deverá ser interpretado, e sim a portaria que regulamentou a emissão desses bilhetes, que é dada pelo órgão gestor, que é o DR. Então, o DR, ele traçou uma meta de só colocar à disposição onde as empresas têm guichê com sistema de informatização, que possa emitir o bilhete de passagem eletrônico, BPE. Esse bilhete ele tem valor fiscal, não é só simplesmente uma entrega de um documento qualquer, um papel qualquer, que o eleitor vai entrar no carro. Não, ele é de cunho fiscal, a gente tem uma responsabilidade fiscal e uma responsabilidade também social para com nossos passageiros. Então, vamos citar aqui um exemplo. O cidadão que vota em São José do Seridó e mora em Cruzeiro ou mora em Acari, ele não vai ter condição de fazer esse transporte, seria isso? Infelizmente não, porque a emissão de bilhete se dá mediante a solicitação em um dos terminais rodoviários que exista a Transpasse. Hoje a Transpasse está alocada em Caicó, no terminal rodoviário de Caicó, no terminal rodoviário de Currais Novos e no terminal rodoviário de Santa Cruz. Então tem que ir a um desses três locais para solicitar esse bilhete. E se torna até um pouco inconveniente, né? Você sai de Cruzeiro para solicitar um bilhete para no dia da votação votar, a não ser que você vá de carona. Mas a realidade é essa. O bilhete vai se dar mediante a saída do município de Caicó para Jardim de Piranha, Jardim de Seridó, São José de Seridó, Cruzeta, sempre a vertente é do local onde inicia a linha. Tá? Esse bilhete está atrelado aonde existe linha regular de ônibus, ou seja, sistema de transporte regular. Tanto é que a gente só está atendendo a 99 municípios. 68 municípios estão fora desse contexto. Não é que a gente não queira, é porque não existe linha. Eu estou tendo uma grande dificuldade que desde a entrada na autoviação jardinense, eu venho tentando, junto ao DR, implantar a linha Natal São João do Sabugi via Caicó e Natal Serra Negra via Caicó. Reativar esses horários para dar uma amplitude maior e atender melhor a população do Seridó, mas estou tendo sérias dificuldades. Agora, no pleito eleitoral, muitos procuraram Natal São João do Sabugi, mas infelizmente eu não tive como atender, porque não existe linha regular.
E São João de Sabugi está inserido entre as 68 cidades que não contemplam o transporte público. Agora, citando um exemplo, o cidadão que está em Natal e quer votar em São João de Sabugi, ele pode pegar um passe livre aí para Caicó, por exemplo, ou não pode? Não, não pode, porque o destino do título de eleitor dele, abaixo do nome dele, identifica a cidade de votação. No momento que eu emito o bilhete, eu emito para a cidade de votação. Isso pode ser usufruto de uma questão de âmbito judicial depois contra a empresa e contra até o próprio sistema de transporte em si total. Por quê? Porque se não existe linha, eu não tenho como contemplar. Se existir a linha para São João do Sabugi, eu teria como contemplar. E até o meio do caminho é impossível. O mesmo aconteceu com cidades como Venhaver, Água Nova, Paraná, Equador. Eram linhas que existiam e deixaram de existir devido à quantidade exorbitante de transporte clandestino que adentraram nessas cidades. Talvez o mesmo raciocínio seja para a região oeste, né? Caicó tem linha para Pau dos Ferros, mas não para Mossoró. Então, quem mora aqui em Caicó, mas que vai votar em Mossoró, também não consegue. E vice-versa. A gente está tendo um problema grave com esse. Nós temos o horário, Natal, Caicó-Mossoró, Mossoró-Caicó. Mas estamos com o advento de uma grande quantidade de transporte clandestino nesse trecho. E isso está fazendo com que a gente não tenha condições de operar. Para se fazer uma operação dessa, são cerca de 400 quilômetros ida e volta. E isso dá um valor aí de quase 100 litros de combustível, mais as despesas fixas que tem inerente ao dia a dia. Isso dificulta, e no momento desse que o eleitor precisa, infelizmente, a gente não pode porque não tem condições de operação. Fora as precariedades de estrada, né? E de Jucurutu em diante, a gente não tem como chegar nem ao trevo da BR-304 de uma forma contente. A gente já chega meio chateado de tanto se balançar dentro dos carros. Ué, agora a demanda de Natal para Caicó deve ser bem significativa. Significativa. A nossa capital de Seridó é um dos destinos mais procurados, assim como a capital do Alto Oeste, que é Pau dos Ferros. Hoje, a disponibilidade para a cidade de Pau dos Ferros é zero. De Natal para Pau dos Ferros é zero. Mas de Natal a Caicó, temos bastante vagas ainda, assim como Santa Cruz e Currais Novos. Qual é a expectativa de vocês? É que tem um número expressivo aí até o próximo sábado, domingo. Qual é o limite, o prazo limite para pegar a passagem? As empresas estabeleceram uma meta de atender entre 15 a 20 mil passageiros. Somado ida e volta, dá entre 30 a 40 mil bilhetes emitidos. Até o presente momento, até ontem à noite, 15.720 bilhetes foram contemplados com a gratuidade. Ou seja, a metade disso, de eleitores, foram contemplados com a gratuidade e esse benefício de se deslocar. Avalie você aí que faz anos que não visita a sua cidade e de repente tem esse benefício. Você vai passou uns 10, 15 anos sem ir em Caicó, um bilhete de passagem hoje custa R$ 60 e muitas vezes não tem condições de ir. Ou quer ir com seu familiar e quer aproveitar o dia da eleição para votar também, só R$ 120 aí por pessoa seria o valor que seria cobrado. E, mediante esse benefício, a pessoa deixou de gastar R$ 120. É isso que queremos que a sociedade entenda. O bilhete é gratuito, as empresas, nenhuma das 5 empresas que fazem parte da Transpass se negará ou deixará de atender aos seus clientes, desde que existam linhas regulares para que possamos exercer a nossa atividade de transporte e também o passageiro o direito de ir e vir. Agora, a questão de horários. O horário da saída e o horário da chegada, como é que vai funcionar toda essa logística? Eu vou no guichê, pego um bilhete, tem horário para eu sair, para eu chegar, como é que vai funcionar a questão de horários? Tem sim, nós estamos colocando à disposição da sociedade aí, eu falo pela Jardinense, todos os horários que são trabalhados numa sexta-feira. O horário que vai ser operado no sábado é o mesmo horário que é operado na sexta-feira, ou seja, teremos 25 destinos que sairão do terminal rodoviário de Natal e 11 destinos que sairão do terminal rodoviário de Caicó, sentido Natal. Então, essas passagens são, obviamente, para sexta-feira. Sexta Não, e sábado. não. Somente se fará usufruto desses bilhetes de passagem no sábado, domingo e segunda-feira, das 7 horas da manhã do sábado até as 17 horas da segunda-feira, dia 31. Há uma ressalva. Como a Jardinense é a empresa que tem maior quantidade de linha e trafega com a maior quantidade de horários, sentido interior, faz a maiores quilometragens,
eu solicitei ao DR, já que o decreto ele regulamenta o horário até às 7 horas da manhã da segunda-feira. Seria impossível, corre-corre, a gente atender carro saindo de 5 horas da manhã, 6 horas, até completar 7 horas, seria um absurdo. Eu deixaria os passageiros na mão. Então, eu solicitei, junto ao órgão gestor e junto ao comitê gestor que está fazendo esse gerenciamento por parte do governo do estado, que se estendesse esse horário até as 17 horas. E assim foi feito. Então, o passageiro ele poderá fazer usufruto desse benefício da passagem gratuita de seu retorno, ao qual ele recebeu o bilhete, até as 17 horas do dia 31. Passou desse horário, o bilhete é inválido. É integral. O bilhete ele perde a validade. No próprio bilhete já está falando da questão da validade. Eu já estou comunicando, está no decreto, está na portaria regulamentadora. Então não há como tentar vir no dia 1º ou no dia 2, que é o dia de final, que é um dia de grande movimentação, ou após o dia 2. Então há de se dizer e de se condizer que a realidade é até o dia 31 do 10 até as 17 horas. Wellington, aproveitando a oportunidade, o governo estabeleceu aí essa gratuidade. Quem é que assume os custos desses bilhetes de passagem? Será o governo do estado? O governo do estado, antes de preparar isso aí, ele chamou todas as empresas, comunicou, já que isso não é uma decisão do governo. O ministro Barroso, no dia 19, no dia 18, aliás, peço perdão, ele, em uma decisão junto no STF, ele autorizou que governos e prefeituras poderiam autorizar o transporte de eleitores durante o dia da eleição. Boa a sua pergunta. Vou fazer uma ressalva mediante essa sua questão aí. Se no dia da eleição determinado prefeito pegar um desses carrinhos amarelos e utilizar, vai ser caracterizado crime eleitoral. Se durante o dia ou período da eleição for utilizado vans ou qualquer outro tipo de transporte, ônibus, que não sejam os que estão pré-estabelecidos para fazer o sistema de transporte, e for pego transportando eleitores, é crime eleitoral. O crime eleitoral ele não deixou de existir. Houve uma autorização para transporte legal mediante autorização através de decreto e regulamentação através de portaria para governos e prefeituras. Então, na prática, o que é que significa essa decisão? Que, no caso do Estado, os custos da Jardinense, por exemplo, serão do Estado? Esses custos já estão alegados no próprio decreto e na própria portaria. Já existe uma fonte de custeio para bancar esse tipo de atividade, que é pela Secretaria de Assistência Social, a SETAS. Então, já tem o valor destinado para isso, algo em torno de R$ 400 mil para bancar todo o sistema, tanto metropolitano como rodoviário intermunicipal. Então, existe o recurso já está alocado, não há problema, esse valor vai ser pago, e isso aí é uma forma até do governo mostrar também que o sistema de transporte existe, que o povo desacreditou nesse sistema. Esse sistema é um sistema que é para o povo e pelo povo. Então, não há para que as empresas terem medo ou receio de que, eu não vou receber isso, aquilo outro. Vocês irão receber, porque está garantido em decreto, em portaria, existe o recurso, não tem para que alvoroço, oba-oba, isso, aquilo, outro. Então, eu não vejo problema quanto a isso. Se houvesse, lógico, a gente iria requerer algo judicial que municiasse a gente de uma possível contenda contra o governo do estado desnecessário. O mesmo raciocínio vale para os transportes municipais? Por exemplo, Natal, Parnamirim e Mossoró já anunciaram gratuidade nos transportes municipais. É o mesmo raciocínio? Vale sim, é válido. E os prefeitos dessas cidades, tanto da área metropolitana, como Parnamirim, São Gonçalo da Amaranta, ele tem a liberdade de fazer esse tipo de atividade no seu sistema de transporte municipal. Ok, Wellington, muito obrigado pelos esclarecimentos ao Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação, fica à vontade. E só alertar aqui que quem não foi pegar a sua passagem gratuita, ainda há tempo, não é isso? Ok, Geraldo, estou à disposição, sempre que possível e requisitado, estarei aqui para possíveis esclarecimentos que venham a surgir.